O que você faz com os seus privilégios? Essa pergunta eu me fiz há 6 anos atrás. Na época, eu tinha o privilégio de dar aula num colégio particular de elite, não ter iniciado a minha transição de gênero e me sobrar, no final do mês, cerca de R$ 300. Eu poderia juntar esses privilégios e, no final do ano, nas férias, fazer uma viagem. Mas não era isso que me motivava. Nós, professoras e professores, temos a alma quixotesca e sonhamos em usar a educação para transformar realidades. Então eu juntei meus privilégios, aluguei uma sala e montei um curso gratuito de educação popular para um dos grupos mais vulneráveis que há no Brasil e na América Latina, que são as pessoas travestis e transexuais. Não sei se vocês sabem, mas infelizmente 90% das travestis e transexuais do país estão na prostituição. Em Belo Horizonte, 91% das travestis e transexuais não concluíram o ensino médio. 6% foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. E nossa expectativa de vida, estima-se, não supera 35 anos. Nós, travestis e transexuais, ainda lutamos hoje por nome, banheiro e identidade. Sim, a nossa pauta é para que respeite o nosso nome social, respeite a nossa identidade, para que podemos ter acesso a banheiro. Porque, infelizmente, o STF, o Superior Tribunal Federal, está há quase 10 anos discutindo qual banheiro eu vou usar. Se nós lutamos por nome, banheiro e identidade, é porque o trinômio mínimo para reconhecer nossos corpos como corpos humanos ainda não foi dado, não foi conquistado. Nesse projeto pedagógico que eu idealizei, eu criei a primeira casa de acolhimento de travestis e transexuais em situação de rua de Belo Horizonte. E a cada tijolo que eu colocava nesse projeto social, era um tijolo que eu colocava na minha coragem de iniciar minha transição de gênero. Eu fiz a minha transição de gênero no momento que o Brasil vivia a sua maior crise econômica desde 1929. Naquele momento, eu vi que se eu queria transformações profundas na sociedade, eu precisava acreditar na política. E mais do que isso, precisava ocupar a política. Então me filiei a um partido. E há uma frase do Apocalipse que eu adoro, que diz que Deus vomitará os mornos. Sim, não há coisa pior que uma pessoa morna, uma vida morna. Nós temos que ser intensas em tudo. E eu vivi intensamente aquele partido. E aí, depois de um ano, ele me convidou para disputar o governo do estado de Minas Gerais. Eu recusei. Me convidou para disputar para deputada estadual e federal. Também rejeitei. E aí me convidaram para disputar para senadora da República. E aceitei, por entender que no contexto de crise econômica, o sistema capitalista tende a nos reduzir a coisa, máquina e objeto, que só trabalha, só produz. Para enfrentar essa realidade, então, é necessário não só disputar o concreto, mas também o simbólico. O simbólico é tudo aquilo que não é concreto, tudo que não é material e tudo que nos humaniza. É no simbólico que moram os sonhos, a fé, a paixão, as utopias, a esperança. É no simbólico que mora Dom Quixote. E a palavra Senado, em sua etimologia, significa senhores. É um espaço para senhores, a casa dos senhores. Tanto é que o primeiro banheiro feminino construído no Senado foi só em 2016. Então, uma travesti querer penetrar os espaços dos senhores seria extremamente simbólico. Quando eu anunciei a minha campanha, dizendo que eu era a primeira transexual do Brasil a disputar o cargo de senadora da República, as minhas redes sociais foram atacadas por milhares de mensagens de ódio. E a palavra que mais aparecia era nojo. Porque é isso que parte da sociedade tem em relação a nós, travestis e transexuais. Fiz a campanha sem nenhuma estrutura, sem nenhum dinheiro. Sabia que a chance de vitória era mínima, mas não importa, não importava. Eu não estava disputando votos, estava disputando consciências. Até porque nossos sonhos não cabem nas urnas.
perdi a eleição, mas conquistei mais de 351 mil votos. Fato que me colocou como a quarta mulher mais votada da história das eleições em Minas Gerais. E fui votada nos 853 municípios de Minas Gerais. E aí você me pergunta, Duda, essa foi sua maior vitória? Eu digo que não. A minha maior vitória é saber que por onde eu passo, por menor que seja a cidade, sempre tem uma pessoa que me diz, Duda, meu pai não me aceita não, mas diz que votou em você. E eu respondo, seu pai te aceita sim. E ele tem dificuldade para aceitar os próprios preconceitos. E seu pai não votou em mim não. Votou nele mesmo, dizendo que a partir daquele dia ele iria olhar a diversidade de outra forma. E essa é a maior vitória. Saber que 351 mil pessoas em Minas Gerais teve um avanço de consciência. Nessa eleição de 2018, a minha companheira engravidou e dessa gravidez nasceu minha filha Sol. E depois de muita batalha, eu conquistei o direito à licença maternidade. Até onde sei, fui a primeira mulher transexual do país a efetivar e conquistar pelo INSS os 4 meses de direito à licença maternidade. No ano passado, eclodiu a pandemia da Covid-19 e aprofundou-se a crise econômica no Brasil. Eu entendi então que não bastava disputar o simbólico, mas era também necessário disputar o concreto. Então lancei minha candidatura a vereadora por Belo Horizonte. Optei por fazer uma campanha lixo zero, sem imprimir nenhum santinho, nenhum panfleto, nenhuma bandeira. Até porque, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a quantidade de lixo impresso gerado na campanha de 2016 daria para produzir 40 milhões de livros. E aí eu te pergunto, você prefere 40 milhões de livros ou aquela quantidade de lixo eleitoral jogada pela cidade? E segundo o próprio Tribunal Superior Eleitoral, em 2016 foram cortadas cerca de 600 mil árvores para produzir material de campanha. Por isso, além de não imprimir nenhum material, eu também optei e fiz uma promessa de campanha dizendo que cada voto que eu tivesse seria uma árvore que plantaria. Terminei as eleições com quase 40 mil votos. Fato que me colocou como a pessoa mais votada da história de Belo Horizonte. E a primeira transexual eleita na capital mineira. Após ganhar as eleições, eu recebi 2 ameaças de morte, do maior grupo de ódio da internet, do qual surgiram aqueles terroristas que cometeram o atentado na escola de Suzano, em São Paulo. Os e-mails que recebi diziam que iriam me matar e transformar a escola em que eu trabalhava num mar de sangue. Esses e-mails também foram encaminhados para a direção da escola e para os donos da escola, alertando que se eu continuasse dando aula ali, aquela escola iria virar um mar de sangue. Queriam forçar minha demissão. E eu fui demitida. Após ser demitida, receber milhares de mensagens de ódio e ter que andar com seguranças para me manter viva, você me pergunta se eu faria tudo isso de novo. Eu respondo que sim, e não me arrependo de nada, porque se for necessário eu dar um passo atrás para que o grupo do qual eu faço parte dê 3 passos para frente, farei sempre. Porque a pergunta que me move e que sempre me moveu é: o que você faz com os seus privilégios?